Capítulo 1334. O prédio de escritórios do MI9 estava localizado na rua Beloto, no Burgo Oeste, e era um prédio discreto de 3 andares. A entrada não apresentava sinais de sua identidade. Simplesmente tinha uma placa pendurada na porta, 9. O núcleo deste edifício de escritórios era subterrâneo e acima dele ficavam os funcionários. É claro que a maioria dos Beyonders que estavam sob o MI9 não iriam para o subsolo sem motivo. O ambiente lá não era bom e a atmosfera era opressiva. Era possível que um acidente acontecesse devido à falha na vigilância de um artefato selado. Xiu era agora a vice-líder da equipe de segurança nacional e contra-espionagem. Ela estava encarregada de uma equipe Beyonder de pequena escala, responsável por lidar com casos de espionagem relacionados a entes na área da Grande Backlund. Há uma missão aqui. Seu superior, o vice-diretor do MI9, o líder da equipe de segurança nacional e contra-espionagem, Tenente-General Pantek, pegou um documento e entregou-o sobre a mesa à sua frente. É muito urgente? Xiu recebeu e perguntou com cautela. O tenente-general Pantek era um velho típico de Loen, com um caso grave de calvície. Ele pegou uma xícara de café de porcelana branca e tomou um gole. De jeito nenhum. É um risco bastante baixo. Na verdade, esta missão será enviada a todos os membros, na esperança de que alguém consiga completá-la com sorte. Essa descrição estava fora das expectativas de Xiu, mas ela não abriu o dossiê na hora e respondeu diretamente: informarei os membros da minha equipe. Xiu voltou para seu quarto depois de sair do escritório do tenente-general Pantek. Quando se jogou na cadeira, ela parecia ter se escondido. Xiu folheou rapidamente os documentos em suas mãos e entendeu por que o vice-diretor disse isso. A utopia que precisava ser investigada não parecia estar em nenhum lugar do continente norte e sul, nem em nenhuma das ilhas conhecidas dos 5 mares. Nas últimas 2 semanas, muitas pessoas entraram na chamada utopia, mas a forma como entraram foi completamente diferente. Algumas entraram pelas águas do Mar Sônia, no Mar Berserk, chegando por meio de uma tempestade terrível. Outras estavam no meio de uma ferrovia que ligava a Baía de Desia Backlund. Devido a uma forte tempestade, atrasaram-se e pararam na cidade. Outros estavam no condado de Sivelaus e entraram porque estavam perdidos. Até agora, ninguém foi afetado pelos danos ou mentalmente influenciado. Não é de admirar que o vice-diretor Pantek tenha dito que o nível de perigo é muito baixo. Além disso, não há como concluir as regras relativas ao caso, tornando difícil para alguém encontrar a verdadeira localização da utopia. Portanto, não há como enviar pessoas para investigar. Sim, só posso contar a situação a todos os membros, e espero que um deles se aventure em utopia e colete cuidadosamente informações em segredo quando estiverem lá. Xiu largou os documentos em suas mãos e levantou-se com pesar, preparando-se para informar os Beyonders abaixo dela. Ela estava arrependida porque a missão era tão difícil que quase não conseguia ver esperança. Isso a tornou incapaz de acumular mais pontos de mérito. No último semestre, Xiu esteve muito ocupada todos os dias para lidar com o apocalipse iminente. Ao lidar com os assuntos do MI9, completou todas as missões que o Senhor Louco havia lhe dado, de modo a acumular contribuições de ambos os lados e trocar pela fórmula e característica de Beyonder do Mago Imperativo, para cumprir o desejo de se tornar uma semideusa. E até agora, Xiu ainda estava aquém, especialmente no MI9. Se ela não fizesse nenhuma contribuição significativa, Xiu não teria nenhuma esperança. Se não fosse pelo generoso salário do MI9 e todos os tipos de benefícios que o acompanhavam, e como ela poderia confiar em seu status e identidade para monopolizar uma grande quantidade de informações,
A fim de ajudá-la a completar as missões dadas pelo Senhor Louco, Xiu renunciaria e se tornaria uma caçadora de recompensas novamente. Dessa forma, teria mais liberdade. Posso perguntar sobre este caso na próxima reunião de tarô. Talvez o Senhor Mundo tenha algumas pistas. Enquanto Xiu pensava, abriu a porta da sala onde estavam os membros de sua equipe. Depois de atribuir a missão Utopia, Xiu instruiu especialmente: se a situação não estiver boa, mesmo que você tenha a chance de entrar em Utopia, você pode desistir imediatamente. A cidade de autenticidade desconhecida não mostrou nenhum perigo. Talvez seja porque não foi acionado. Depois de se ocupar um pouco mais, Xiu finalmente terminou o dia exausta. Ela voltou para casa antes das 7h30 e jantou com a mãe, o irmão e Force. Ela desfrutava de uma quantidade limitada de descanso. À meia-noite, ela se lavou e foi até a janela do quarto. Agarrou a cortina e se preparou para fechá-la. Durante esse processo, Xiu naturalmente olhou para fora e descobriu que a lua vermelha no céu já havia ficado maior em algum momento. Além disso, a cor claramente se aprofundou como se estivesse fluindo sangue. Lua de sangue, Xiu de repente virou a cabeça e olhou para a porta ao lado preocupada. Ela estava um pouco preocupada com a condição de sua boa amiga. No entanto, rapidamente lembrou que Force era uma semideusa da sequência 4 e não temia mais os efeitos dos delírios da lua cheia. Reticências. No quarto ao lado, Force estava deitado na cama, observando a lua de sangue lá fora. Enquanto suportava a dor de sua cabeça ser picada por agulhas, ela ouviu o Senhor Porta dizer: embora passar da sequência 3 para a sequência 2 seja de fato uma mudança qualitativa, passar de uma criatura mítica incompleta para uma criatura mítica real, acredito que da sequência 4 para a sequência 3 também apresenta uma mudança qualitativa. Pode-se até dizer que a sequência 3 é o melhor nível dos Beyonders. Neste nível, não há necessidade de contar com forças externas para resistir à loucura e à inclinação para perder o controle. Não há necessidade de suportar o tormento a cada segundo e minuto. Eles também possuirão poderes de Beyonder que excedem completamente os de uma pessoa comum. Eles serão mais parecidos com deuses do que humanos. Além disso, podem obter um pequeno número de âncoras e estabilizar seu estado mental. Se não fosse pelo fato de que a maioria dos Beyonders da sequência 3 não tem vidas longas o suficiente, sendo difícil para eles viverem mais de 500 anos. Acredito que não haveria muitos santos que tenham a motivação para avançar para um anjo. Sim, Force assentiu, indicando que ela já havia entendido. Ao mesmo tempo, sua testa se contraiu ligeiramente e ela bocejou secretamente. Ela já estava um pouco acostumada com a dor de sua conversa direta com o Senhor Porta. O Senhor Porta continuou: a sequência 3 do caminho do aprendiz é andarilho. Isto significa que o mundo espiritual não pode mais prendê-lo. Você pode entrar no cosmos, viajar pelo mundo astral, ir para diferentes planetas e ver o verdadeiro silêncio mortal, a verdadeira esterilidade, a verdadeira magnificência e civilizações completamente diferentes. Só depois de experimentar por si mesma você entenderá o quão insignificante é o mundo em que você vive. O Senhor Porta explicou brevemente suas experiências como uma vitrine da magnificência e beleza do cosmos, mostrando a imponência e o encanto de diferentes civilizações. Isso fez Force entrar em transe. Se não fosse pela dor aguda e latejante em sua cabeça que ainda a perturbava, ela teria até esquecido que o falante era um perigoso rei dos anjos. Contanto que você me ajude a escapar, eu lhe darei a fórmula da poção e a característica de um andarilho e a ajudarei a completar o ritual. Claro, isso pode ser pago antecipadamente. No final dos delírios da lua cheia, o Senhor Porta fez outra promessa.
Isso realmente me deixa ansiosa, disse Force sinceramente. Quando a voz do Sr. Porta enfraqueceu gradualmente e desapareceu, Force de repente puxou o travesseiro em sua cintura e deitou-se. Em menos de 3 minutos, ela adormeceu em paz. Para ela, o vasto cosmos estava realmente cheio de encanto. No entanto, também continha o perigo de ser corrompida apenas por saber dele. Ela não tinha motivação para explorá-lo. Vou considerar isso depois de visitar todos os lugares do continente norte e sul e dos 5 mares. Durante o sono, Force murmurou quase silenciosamente para si mesma. Naquele momento, a lua vermelho sangue do lado de fora da janela já havia desaparecido. Ele voltou a ter uma cor carmesim clara e não estava cheia. Reticências. Uma enorme lua cor de sangue estava pendurada na beira do penhasco, iluminando o pântano abaixo. O pântano era vermelho escuro e borbulhava constantemente, como se a lava estivesse fervendo no fundo dele. À primeira vista, o pântano não tinha fim, como um vasto oceano. Pá! Uma pedra caiu da beira do penhasco e caiu no pântano. No segundo seguinte, uma bolha apareceu e estourou silenciosamente, produzindo um bebê manchado de sangue. O bebê cambaleou, nadou em direção ao penhasco e tentou subir. Pá! A pedra sob os pés de Eileen White quebrou quando caiu do penhasco e caiu no pântano. Este conde dos sanguíneos de repente acordou de seu sonho. Ele olhou em volta horrorizado e confuso. Depois de confirmar que este era o seu quarto, onde havia muitas bonecas extremamente familiares de diferentes tamanhos, Eileen exalou lentamente e disse para si mesmo com uma expressão bastante solene: esse sonho não foi simples. Como rei xamã, ele tinha uma boa compreensão de uma cena nos sonhos. Poderia ser esta a chamada revelação divina? Mas não recebi nenhuma revelação. Eileen pensou por alguns segundos, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Então, decidiu ignorar o problema e se preparar para perguntar ao padre Utravsky quando tivesse tempo. Reticências. A lua incompleta que tinha suas cores vermelho sangue desbotadas iluminava o jardim da Catedral das Ondas. Alger estendeu a mão para pegar o bilhete entregue pelo vendaval e leu: Verdu está procurando um navio pirata ou um navio de contrabando para Bansi. O porto de Bansi ainda havia sido reconstruído e não havia navios públicos indo para lá. Verdu, que valorizava suas oportunidades limitadas de teletransporte, só podia confiar em métodos extremamente normais. Bansi. Alger imediatamente franziu a testa. Ele sabia o que Bansi significava, mas não entendia por que Verdu queria ir para Bansi. Não deveria haver nada lá. Não, mesmo que a igreja tenha destruído Bansi, ainda há algo de anormal lá. Além disso, a igreja não investigou quais problemas Bansi havia escondido no passado. Como cardeal, Alger estava qualificado para ler alguns documentos confidenciais, incluindo os registros das ações que a Igreja do Senhor das Tempestades havia feito ao lidar com Bansi. Além disso, ele também aprendeu mais com o Senhor Louco e o mundo German Sparrow. Depois de pensar um pouco, Alger rapidamente tomou uma decisão. Ele planejava fazer com que seu Cavaleiro das Sombras arranjasse um navio pirata para Verdu. Nesse aspecto, Alger conhecia muitas pessoas importantes para auxiliá-lo. Não era necessário que ele mostrasse seu rosto pessoalmente ou usasse seu nome. É claro que os navios de contrabando no arquipélago de Horsted eram muitas vezes equivalentes a navios piratas. Ponto.